É necessário nós termos uma compreensão do que é o sofrimento. Aqui eu quero tratar com você do sofrimento mais complicado para todos nós. Eu quero tratar com você aqui da questão do sofrimento psicológico. Afinal, o que é o sofrimento? Percebam que o sofrimento é algo que está presente psicologicamente em nós em razão desse pensar e sentir. O que é esse pensar? O que é esse sentir? Para quem isso ocorre? Para quem isso acontece? O pensamento em nós, como é que ele funciona? O que é o pensamento? Reparem, tudo isso são coisas que nós precisamos investigar, aprofundar, compreender. E aqui, quando eu me refiro à palavra compreender, não é intelectualmente saber explicar porque entendeu intelectualmente o assunto, mas é ter uma compreensão direta por um contato verdadeiro sobre isso. Precisamos ter um contato direto sobre o processo de pensar e sentir para a compreensão do que é o pensamento e, naturalmente, do que é o sentimento. Então, aqui estamos com você investigando a questão do pensamento. Vocês já notaram que o pensamento, ele em nós, ele acontece agora, mas ele é só uma lembrança, uma recordação, mas é uma recordação que está sempre acompanhada com uma sensação. O pensamento, ele carrega uma sensação com ele. A essa sensação nós chamamos de sentir ou sentimento. O fato é que o pensamento, ele é algo presente agora, acontecendo, como uma resposta vindo do passado, ou seja, vindo da memória, da lembrança. Você não tem qualquer pensamento agora, aqui, sem o passado. Nesse formato de lembrança, de memória. Então, o pensamento é o passado, é a lembrança, é a memória. E quando ele chega, ele carrega um sentimento juntamente com ele. Então, o pensamento e o sentimento, eles são companheiros, eles estão juntos. Então, quando nós dizemos que estamos sofrendo, na verdade, o que estamos dizendo é que estamos nos lembrando. Compreendam claramente isso, a importância de termos a compreensão disso. Quando dizemos que estamos sofrendo, na verdade, nós estamos revivendo lembranças, revivendo o passado, de novo no passado da memória, da lembrança, da recordação. Aquilo que nós chamamos de sofrimento agora é só a presença do pensamento, sentimento. Uma história que o pensamento conta e que o sentimento traz para esse organismo, para esse mecanismo, para esse corpo-mente. Isto aqui é a presença, esse sofrimento é a presença do eu, desse mim. Então, a presença do sofrimento é a presença daquele que sofre. E aquele que sofre é o eu, é o mim. E isso não é outra coisa a não ser memória, lembrança, passado, tocando nessa estrutura, nesse corpo-mente, nesse mecanismo. Esse é o sentido de um eu presente no sofrimento. Esse é o sentido do ego. Assim, quando nós falamos sobre sofrimento,
precisamos falar sobre pensamento. Não há nenhum sofrimento sem pensamento. A presença do sofrimento pressupõe a presença do pensamento, sentimento. E pensamento, sentimento, é memória, é lembrança, é passado. É isso que tem dado vida a essa entidade que chamamos de mim, eu, ego. Olhar para aquilo que somos agora, aqui, é perceber a presença desse mim, desse eu, desse ego. E ele é aquele que se mostra presente quando o pensamento, o sentimento surgem. Então, o que é o pensamento? O pensamento é memória. Ao passar por algumas experiências foram desagradáveis. No momento em que você estava passando por essas experiências, isso deixou no cérebro uma marca, uma lembrança, uma recordação. Isso se tornou uma imagem guardada, gravada, e em algum momento, lá na frente, essa imagem aparece, essa recordação, essa lembrança, essa gravação volta a acontecer. É sempre agora que essa lembrança, essa imagem, esse passado surge, trazendo essa psicológica dor de pensamento, sentimento. Essa é a condição para o eu, para a pessoa que sofre. Então, a presença do sofrimento pressupõe a presença daquele que sofre. Nós não nos aproximamos para olhar para isso quando isso surge. Mas aqui eu quero lhe dizer que é possível estarmos livres do sofrimento psicológico, desse sofrimento psíquico, que é o sofrimento do eu, uma vez que o eu seja compreendido. Quando há compreensão do que é o eu, podemos eliminá-lo de nossas vidas. Quando você elimina esse eu dessa sua vida, não há mais essa sua vida. Existe a vida presente, mas ela não é mais a vida do eu, desse mim, dessa pessoa, como você se vê. Então, aqui o nosso trabalho juntos é irmos além desse eu, desse ego, desse sentido de alguém presente. Então, é possível irmos além do sofrimento. Me refiro a esse psicológico sofrimento, a esse psíquico sofrimento. Então, o peso de toda a infelicidade presente nessas diversas formas de sofrimento psicológico, tudo isso desaparece com o desaparecimento desse eu, desse ego. O que eu estou dizendo para você é que esse ego, esse eu, ele é um subproduto da cultura, da sociedade, do mundo. Nós carregamos um condicionamento psicológico que cultiva esta identidade do eu, a ego-identidade em nós. Precisamos investigar, aprofundar isso e descartar isso de nossas vidas. Estamos aqui com você, olhando, percebendo aqui juntos com você que a única verdade presente desse eu é a verdade da memória, da recordação, da lembrança, de uma frustração, de uma dor, de uma mágoa, de uma carência, de uma falta, um prazer vivido no passado que não terminou, uma frustração que foi vivida no passado que também não terminou. Eu passo por uma experiência desagradável e ela não termina, e lá na frente, alguns dias depois, de novo aquilo se apresenta. Então, estamos sempre lidando com o passado, com a memória, com a recordação. Há sempre uma ilusória identidade presente nessa experiência
se mostrando nesse momento, isso está assumindo essa realidade desse corpo e mente. Essa é a identidade do eu, a identidade do ego. Então, a ansiedade, a depressão, o medo, a culpa, a dor da solidão, a inveja, o ciúme, o ressentimento, a mágoa, tudo isso que representa infelicidade psicológica está presente agora aqui em razão desse eu, desse ego, dessa falsa identidade. Quando temos uma aproximação que é essa de olhar para isso que surge, sem alimentar essa identidade que é o eu, nessa experiência que é uma memória que é um pensamento com um sentimento. Quando não colocamos o eu, o que é colocar esse eu nessa memória, nesse passado que está voltando, em forma de pensamento, sentimento? O que é colocar esse eu? É colocar um elemento que julga, que condena, que critica, ou que acredita e se identifica com o pensamento, sentimento. O pensamento, sentimento é algo acontecendo agora aqui. Isso é algo vindo do passado. E quando isso surge, nesta desatenção, por falta dessa atenção sobre isso que surge, que é essa memória, pensamento, sentimento, você se confunde a um eu presente se confundindo com esse pensamento, sentimento. Ele se confunde quando ele é o observador envolvido naquilo que está sendo observado. Ele é um observador quando ele condena, quando ele critica, quando ele rejeita, quando ele quer fazer algo com relação àquilo que ele está vendo, que é o sentimento e o pensamento. Então, nós temos a presença do observador, vendo o sentimento e o pensamento e reagindo a isso, interagindo com isso, se identificando com isso. Quando isso ocorre, quando isso acontece, nós temos a presença do sofredor, que é a presença desse eu. Percebam que nós temos aqui uma dualidade. Nós temos a experiência, que é o pensamento, o sentimento, que é essa memória, que é algo vindo do passado, e mais esse elemento chamado eu, o observador, o pensador. Esse eu, esse observador, esse pensador, ele na verdade ele não está separado desse pensamento, sentimento. Ele se separa para fazer algo com isso. E quando ocorre essa separação entre aquilo que é observado e esse observador, ocorre essa dualidade. Compreendem isso? O sentido de um eu está presente quando o julgamento está presente, a comparação está presente, a rejeição está presente, ou a passiva aceitação de um estado de identificação com esse passado está presente. Então, o sentido de um eu é aquele que cria o espaço entre aquilo que está sendo visto e ele que está vendo. Então, nós temos aqui a dualidade, o eu, que é o experimentador, o pensador, o observador e essa experiência. Se isso está presente, o sofrimento está presente, porque o sofrimento é a afirmação do eu. Quando esse eu está presente, o sofrimento está presente. Podemos nos aproximar disso apenas nos tornando ciente da presença da memória, do passado, do pensamento, sentimento, sem colocarmos uma identidade presente nisso, sem criarmos esta separação entre isso que surge em um eu se separando para fazer algo.
Nós estamos colocando uma identidade, que é o ego, presente nisso, exatamente quando estamos tentando fazer algo. Quando estamos tentando fazer algo, estamos separando o observador da coisa observada. Na verdade, não existe tal coisa como essa separação. Então, o que temos presente é a presença do pensamento, do sentimento, agora, aqui. Mas isso não tem qualquer realidade nesse presente momento. A não ser que haja essa desatenção. Nessa desatenção, nós temos sido capturados por muitos anos. Na verdade, essa é a história da humanidade. Nós estamos sustentando a identidade do eu, um eu magoado, um eu ofendido, um eu triste, um eu com remorso, um eu com sentimentos de culpa, um eu com autodepreciação ou um eu orgulhoso de si mesmo. Esse é o sentido do ego presente em nossas vidas. Uma história que o pensamento traz com um sentimento acompanhado. E porque não existe essa atenção quando surge, ocorre esta separação, isso é chamado de dualidade. Ocorre a dualidade. Isso é direto dos Vedas, quando trata da questão da Advaita, da não dualidade. A palavra Advaita significa que só há um, o primeiro sem o segundo. Acompanhe o que estamos colocando aqui para você, aquilo que você é em seu ser. Não é aquilo que o pensamento apresenta como sendo você agora aqui. O que o pensamento traz agora aqui é só memória, é só recordação, é só passado. Isso é uma coisa registrada no cérebro. A memória, a recordação é algo que está gravado no cérebro. Um momento que no passado não terminou está voltando. Agora aqui. Não existe esse sentido de um eu presente. Não existe esse sofredor, esse ego, esse mim, para lidar com esse sofrimento. A forma de nos aproximarmos disso é, nesse instante, colocarmos atenção para aquilo que surge aqui e agora, sem colocarmos esse sentido de um eu para lutar contra isso, para combater isso, para buscar se livrar disso, para buscar fazer algo contra isso, contra essa lembrança, essa memória, esse pensamento, esse sentimento. Reparem que isso requer a presença dessa atenção, estar ciente de todo o movimento do pensamento e sentimento quando surge. Nenhum pensamento e sentimento em você está vindo de outro lugar, a não ser do passado. Mesmo quando você vê uma cena diante dos seus olhos, aquilo traz uma lembrança. Repare que o nosso cérebro ele funciona basicamente com memória. É só memória, são só lembranças. E essas lembranças trazem sentimentos. Quando você coloca atenção para essas lembranças, para esses sentimentos, isso perde o elemento dessa identidade, que é o eu. E quando isso perde esse elemento, que é essa identidade ilusória, isso se desfaz. Nenhum pensamento se sustenta sem o pensador, nenhum sentimento se sustenta sem aquele que sente. Observe isso, olhe para si mesmo, coloque atenção a si mesmo agora aqui, diante de um pensamento.
Quando você coloca atenção e apenas observa, não reage a esse pensamento, o que ocorre com ele? Ele some, ele desaparece. É só quando você está desatento que o pensamento continua se sustentando. Um pensamento, na realidade, ele desencadeia um outro, que desencadeia um outro e um outro. Então, observem o que estamos colocando aqui para você. Só há esta presença do pensamento, que é a memória. Não existe esse pensador. Apenas nessa desatenção sobre esse pensamento que surge agora aqui, que é a memória, apenas nessa desatenção é que aparece o pensador. E quando aparece a ilusão desse pensador, o pensamento continua se reproduzindo. Não é o pensador que está produzindo pensamentos. É o pensamento que está encontrando sustentação na ilusão de uma identidade, que é o próprio pensamento, que nós chamamos de pensador. Então, esse fenômeno, que é o fenômeno do pensamento, ele só tem continuidade em nós, nessa tagarelice interna, nesta produção de estados de infelicidade como ansiedade, depressão, angústia, medo, porque estamos desatentos ao movimento dele. Coloque atenção sobre o pensamento e você irá perceber que o pensamento não se sustenta. Se eu lhe disser, observe agora o pensamento que surge, aguarde o próximo pensamento, apenas aguarde. Experimente isso, aguarde o próximo pensamento. Esse estado de atenção, esse estado de alerteza, é exatamente a presença deste presente momento. E nesse presente momento, não há espaço nesta atenção sobre esse instante para o movimento do passado, que é o movimento do pensamento. Então, quando você observa um pensamento, quando ele surge, apenas observa, não reage a ele, não diz sim, não diz não, não concorda nem discorda, não julga, não compara. Nesse instante, essa atenção sobre o movimento do pensamento, isso é a base do autoconhecimento. Nesse momento, o pensamento desaparece. E se há essa atenção agora sobre esse instante, sobre esse momento, sobre aquilo que está agora aqui presente, surgindo, se há essa atenção, o pensamento não encontra espaço para se sustentar nesse instante, nesse presente, nesse momento. Esta presença, esta consciência, esta atenção é o fim para o pensamento e para o sentimento. Aqui eu estou lhe convidando a se tornar ciente do movimento do eu, ciente do movimento do pensamento, do pensar e sentir. E isso é o fim para o sofrimento psicológico, porque isso é o fim para o passado. Nosso trabalho juntos aqui é nos tornarmos cientes da realidade do ser, consciência, que é a realidade que você é, aqui e agora. Quando não há esse elemento que é o elemento eu. E agora acabamos de perceber que esse elemento chamado eu é só um conjunto de memórias, de lembranças, de pensamentos. Então, esse é o assunto que estamos trabalhando aqui com você dentro desse canal. A revelação da verdade do seu ser, aqui e agora.
Isso alguns chamam de o despertar da consciência ou iluminação espiritual. A única realidade presente quando o sentido do eu não está. Aqui em nosso canal nós temos uma extensa playlist lhe mostrando a beleza desta aproximação da real meditação na prática. Esta real meditação está presente quando há esta atenção sobre aquilo que surge aqui e agora. Juntamente com esta visão de si mesmo, você tem a verdade do autoconhecimento. Sem autoconhecimento não há real meditação. E sem essa atenção plena, esta atenção plena nesse instante sobre todo esse movimento desse pensamento, sentimento que é memória, que é toda essa reação do passado, sem isso, sem essa atenção plena, não há autoconhecimento. E sem esse autoconhecimento, não temos a base para uma aproximação da beleza do que a meditação revela. Então, a real meditação, de uma forma prática, requer a presença da verdade ou a aproximação do autoconhecimento. Então, nós temos aqui em nosso canal 2 playlists tratando sobre esta verdade do autoconhecimento e a real meditação na prática. Isso representa o fim para o sofrimento, nesta realização daquilo que você é, que é a realização de Deus. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, como eu tenho dito para as pessoas sempre aqui no final dos nossos encontros, se inscreve no canal, quero lhe convidar. Nós temos encontros online e encontros presenciais, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Ok? Se isso é algo que faz sentido, a gente se vê no próximo. Valeu pelo encontro. Com o passar do tempo, dentro de uma prática de meditação, você está tão hábil que, ao se assentar, naturalmente a mente silencia. Não há muito esforço para isso acontecer. Quase nada ou nenhum. Mas você está diante de um truque ainda do ego.